Um ponto importante em instrumentos analógicos, né, como esse, é que em escala de resistência, né, nesta escala, a gente tem um ajuste, né, então a gente pode ajustar, né, fazer uma calibração aqui, né, usando esse elemento de ajuste, como se a gente tivesse ajustando o zero, né, o zero do nosso instrumento. Nesse caso aqui, essa escala de ajuste, ela vale para resistência, ok? Esse instrumento, como eu tinha falado, ele mede também, né, beta, né, o ganho do transistor bipolar de junção, e mede LED. É interessante, né, que você facilita, né, na hora de você medir um componente eletrônico, para quem trabalha aí com eletrônica. Peguei um LED aqui, ó, ou para quem faz algum tipo de projeto, né, tá desenvolvendo algum tipo de projeto. Então é legal usar esses recursos aqui que os instrumentos oferecem. O LED, né, é um diodo emissor de luz. Ele tem dois terminais, né, o anodo e o catodo. O terminal menor é o negativo, né, é o catodo, e o maior é o anodo. A gente também pode olhar por um chanfro que existe nele, né? Não está dando para ver muito bem esse chanfro do LED, mas o chanfro é o negativo. Ou, nesse caso aqui desses LEDs difusos, a gente olhar por dentro dele e ver que a parte maior, né, é como se tivesse dois eletrodos lá dentro. Uma parte maior é o negativo e a parte menor é o positivo, é o anodo. Então eu vou vir aqui, ó, na escala de LED, tá, positivo e negativo. Vou colocar o positivo de cá e o negativo aqui. Vou encaixar ele aqui corretamente. Tá aí, ele acendeu o LED, indicando que o LED está ok, né, que esse LED está funcionando. Vou pegar um outro LED aqui que eu tenho, um LED vermelho, fazer do mesmo jeito, ó, positivo e negativo. Ele acende o LED. Se eu fizer o inverso, ele não acende o LED, se colocar a polaridade invertida. Usando esse recurso aqui do beta, né, do HFE, ou ganho do transistor, peguei um transistor aqui, ó, um BC548. É um transistor bem comum em encapsulamento TO92, transistor de baixa potência. Esse transistor aqui, ó, a gente tem a sequência coletor, base, emissor. Então é só a gente vir aqui, ó. Eu sei que esse transistor, ele é NPN, ó. NPN são esses conectores de cima, PNP os conectores de baixo. Como ele é NPN, eu vou colocar aqui na sequência, coletor, base, emissor. Encaixar ele aqui. Pronto. Encaixei, o meu instrumento já está indicando o beta. Em qual escala, né, eu vou verificar isso? Eu vou verificar nessa escala aqui, ó, HFE. Veja que se nós observarmos o meu transistor, eu estou aqui com um beta bem alto, né? Na faixa aqui, ó, que é 200, depois 300, 400, entre 400 e 500. Está indicando um beta aí de aproximadamente 420, 430, não tem muita precisão, certo? É um beta bastante alto para um transistor aí de sinal. Os transistores de sinais têm betas altos mesmo. Para ser betas maiores do que desses transistores de baixo sinal, né, de baixa potência, a gente tem só os transistores do tipo Darlington, né, que são combinações de dois transistores associados em um encapsulamento apenas. Bom, agora falando da escala de semicondutores. Então, a escala de semicondutores é uma escala que nos permite medir, né, chaves eletrônicas, transistores, diodos, tiristores. Isso é muito, muito, muito importante e muito útil para quem trabalha aí com manutenção eletrônica, ou para quem também desenvolve projeto, faz pesquisa com eletrônica, né, na parte aí
de microprocessadores, de eletrônica de potência, qualquer atividade aí que envolva semicondutores, é muito interessante, né? É muito desejável a gente ter, né, um medidor de semicondutores. Então eu vou pegar aqui alguns diodos, né? Esse aqui é um diodo N4007, um diodo muito comum. Eu vou selecionar aqui essa escala e vou selecionar, ó, resistência, agora continuidade e diodo, escala de diodo. Daí eu vou medir esse primeiro diodo. Vou vir aqui, ó, colocar o positivo no anodo e o negativo no catodo. Lembrando que aqui no meu caso eu tenho as duas pontas vermelhas, eu coloquei uma fita aqui indicando o comum, né, do meu instrumento. Esse conector ligado aqui, então esse aqui é o negativo. Então se a gente ligar aqui, a gente tem aí uma indicação de 0,779. O que significa isso? Isso aqui é uma queda de tensão. Então ele polarizou o diodo diretamente, houve uma circulação de corrente. O multímetro normalmente disponibiliza uma tensão aí entre 2 e 3 volts para fazer essa medição. Daí ele gera uma corrente, verifica se o diodo polarizou de acordo com a corrente. Aqui, com essa corrente gerada pelo instrumento, eu estou gerando uma queda de tensão, esse valor é em volts, de 0,58, aproximadamente 0,6 volts. Então, diodo polarizado diretamente. Se eu inverter aqui, ó, positivo no catodo e negativo no anodo, veja que ele não conduz. Como ele não conduz, não há circulação de corrente, né? E aí ele fica indicando open loop, né? Circuito aberto. Fazendo a mesma medição aqui para o diodo 1N4148, que é um diodo de sinal, é um diodo de vidro bem pequeno aqui, trabalha com correntes bem pequenas, ó, vou fazer da mesma forma, negativo no catodo e positivo no anodo. Diodo polarizado diretamente, queda de 0,56, 57. Esse valor, gente, vai variar muito. Tanto é que na teoria nós aproximamos para 0,7, quando o diodo é de silício, a grande maioria deles são de silício, né? Então a gente aproxima para 0,7. Mas vai depender da potência do diodo, do seu multímetro. Às vezes você vai pegar um outro multímetro, vai dar uma diferençazinha. Mais importante é verificar, né, se ele está conduzindo ou não, se ele não tem fuga de corrente, né, se ele não está conduzindo indevidamente, é o mais importante. Agora eu vou pegar aqui o meu diodo um pouquinho maior, né, um diodo 1N5404, é um diodo que suporta até 3 amperes de corrente. Então, vou fazer a mesma medição, negativo no catodo. Lembrando que o catodo é aonde a gente tem essa faixa branca, né? No corpo do diodo, nesse invólucro, no caso desse diodo, é o invólucro de epóxi, né? Um material plástico aqui. E aí a gente tem essa faixa branca no catodo, no anodo não tem a faixa. Veja que a gente tem aqui um valor menor agora de queda de tensão, mas ele conduziu, porque é um diodo de maior potência. Vou fazer o inverso. A gente nota que o diodo não conduziu. Então não tem circulação de corrente. Eu posso medir também LEDs, né? A gente mediu lá usando o voltímetro, o instrumento analógico, né? Mas eu posso medir aqui da mesma forma. Vou colocar o catodo aqui, ó, e o anodo, o positivo no anodo e o negativo no catodo. Veja que de uma forma bem tímida, né? E ele conduziu. E aí ele gerou uma queda de 1,7, típico do LED. Ele gera uma queda de 1,7. Aqui ele não está dando para visualizar muito bem aqui, ó, a luminosidade, né? Ele acende bem timidamente. Isso também vai depender do LED. Aqui da mesma forma, ó, vou colocar aqui o negativo no catodo e o positivo no anodo. Veja que esse LED, ó, já acendeu. Aproximadamente uma queda de 1,7, ó, ele já acendeu um pouquinho. O LED vermelho, ele acende uma corrente menor.
aqui, ó, eu vou inverter, né, polarizando ele reversamente. Lembrando que a tensão reversa que um LED suporta é bem baixa, mas essa tensão que é gerada na escala de medida de semicondutores não é suficiente para queimar ele. Então o LED não acende. Então a gente consegue medir um LED aí para ver se ele está funcionando. Outro semicondutor interessante é o transistor, né, bipolar de junção. Na verdade a gente pode medir vários semicondutores. Eu vou mostrar mais o transistor aqui que eu acho que é bacana. Esse transistor é o TIP 29. Não sei se está dando para visualizar bem. Tipo 29 é um transistor bipolar de junção do tipo NPN. Então, eu tenho aqui 3 terminais. Esse transistor aqui já foi até utilizado, mas ele está beleza, ele está funcionando. Eu tenho a base, né, o coletor e o emissor. Então, nesse caso, eu vou fazer a medição considerando a base. Aqui eu vou jogar um sinal positivo na base. E vou aplicar, né? Vou fechar o circuito aqui, ó, para o terminal central. Certo? Então, essa é a primeira medida. Vejam que ele conduziu. Então, fazendo novamente, ó, eu vou conectar aqui no coletor. Então, a gente tem, ó, uma queda de tensão. Estou colocando da base pro coletor. Então, da base pro coletor é uma junção, né? Essa junção, base-coletor, ela conduz quando eu polarizo de forma correta para o positivo. Na base, ele é um transistor NPN. Então, é N no coletor, P na base e N no emissor. Então, coloquei P na base e N no coletor. Conduziu. Então, ele está indicando uma queda de tensão. Se eu fizer da base para o emissor, tem que conduzir da mesma forma. Veja que o coletor é um pouquinho mais dopado do que a base. Dá uma queda levemente maior. Se a gente comparar aqui, ó, lá deu 34. Aqui está dando 520, lá 534. Então, ele conduz, né, quando eu polarizo direto as duas junções. E eu posso fazer o teste inverso para ver se o transistor não está em fuga. Então, eu vou colocar aqui o negativo na base e vou fechar aqui para o coletor. Ó, ele não pode conduzir, ficou aberto, e vou fechar para o emissor. Também não pode conduzir. E eu posso fazer uma última medida, que é do coletor para o emissor. Os dois são negativos, ó, vou fechar do coletor para o emissor, nada acontece. Eu vou inverter, fechar do coletor para o emissor, nada acontece. Então, esse transistor tipo 29 tá ok, né? Ele está em condições normais de utilização, né? Ele não está danificado. Então, a gente pode fazer inúmeras medidas aí, né? Medir ponte retificadora, medir SCRs, triacs, entre outros componentes, usando essa escala que é muito, muito útil.